Uma fortuna amaldiçoada, um desafio que leva à loucura. Os sinos ao longe ecoam sobre os corredores de pedra do cemitério Père-Lachaise. Paris amanhece fria, e entre milhares de túmulos que contam histórias de dor e eternidade, ergue-se um dos mais enigmáticos, o mausoléu da Condessa Nadejda Demidov. Poucos se atrevem a encarar a imponência dessa estrutura. Não é apenas um túmulo, mas um enigma esculpido em pedra. Uma fortaleza de mármore adornada com esculturas de lobos e símbolos que lembram círculos místicos, como se guardassem algo que nunca deveria ser violado. De perto, parece que cada detalhe foi pensado para afastar curiosos. E mesmo assim, é justamente o contrário que acontece. Esse mausoléu atrai. A Condessa Demidov viveu no século XIX, aristocrata russa que escolheu Paris como lar nos últimos anos. Rica, poderosa, excêntrica. Mas foi depois da morte dela que nasceu a maldição. O que ficou registrado em seu testamento não parecia coisa de gente em plena sanidade. A cláusula dizia que a imensa fortuna seria entregue àquele que conseguisse passar 365 dias e 366 noites ao lado do corpo dela. Um ano inteiro. Um ano trancado ali dentro, convivendo com o silêncio, a escuridão e a presença inevitável da morte. Imagine só a cena. O sol desaparece, o portão do cemitério é fechado e você continua lá dentro. Cada sombra se esticando, cada barulho ganhando peso. Agora multiplique isso por meses, por um ano inteiro. E é aqui que a história começa a sufocar. Porque não ficou apenas no papel. Houve quem tentasse. As paredes internas, dizem os relatos, são geladas mesmo no auge do verão. As esculturas dos lobos parecem vigiar quem ousa entrar. Alguns guias descrevem que, quando o vento passa pelas frestas, é como se fosse um uivo distante ecoando pelas colunas. É um lugar de peso, desses que não deixam o visitante esquecer que está diante de algo maior que a própria vida. Não há flores coloridas que quebrem a austeridade, nem velas que aqueçam o ambiente. Apenas pedra, ferro e silêncio. Vincent comenta: se existe um exemplo de arquitetura feita para intimidar, está aqui. O mausoléu não convida à despedida. Ele impõe respeito como uma sentença. O testamento circulou nos jornais da época. As pessoas riam, duvidavam, mas a quantia prometida era tão absurda que virou obsessão para alguns. A pergunta que ecoava era simples: até onde você iria por dinheiro? Não se tratava apenas de coragem, era resistência, sanidade, convivência forçada com a ideia de que o tempo não passa, de que a cada dia vivido lá dentro você estaria um pouco mais perto de enlouquecer. Alguns estudiosos acreditam que a própria condessa queria companhia eterna. Outros defendem que foi apenas uma excentricidade mal interpretada. Mas para o povo era maldição, uma armadilha plantada pela morte para corromper os vivos. Os registros não são muitos, mas bastam para manter a lenda viva. Houve quem entrou. Homens desesperados, herdeiros falidos, aventureiros. Nenhum saiu inteiro. Um teria resistido meses, até começar a falar sozinho, gritando de madrugada palavras sem sentido. Foi retirado quase catatônico. Nunca mais voltou ao normal. Outro simplesmente desapareceu. A versão oficial dizia que ele abandonou a prova, mas ninguém sabe por onde saiu, já que o portão estava sempre fechado e vigiado, e há ainda os boatos de que alguns corpos foram encontrados depois, escondidos entre túmulos afastados, sem explicação. Um dia ali dentro já seria sufocante. Mas a condessa exigia 365 dias e 366 noites. Esse número exato, repetido em voz alta, parece zombar da lógica. Como se fosse um desafio impossível por natureza. Vincent deixa escapar. A fortuna da condessa segue intacta, nunca foi reclamada. O testamento virou uma peça de mistério histórico.
e uma das histórias mais perturbadoras do Père Lachaise. Alguns aceitaram o desafio, nenhum saiu ileso, e é aí que o verdadeiro terror se instala, não nos mortos, mas no que sobra dos vivos. Quanto vale a sua sanidade? Um dos relatos mais repetidos fala de um homem de negócios em decadência. Ele acreditava que sobreviver um ano seria mais suportável do que a falência iminente. Durou apenas alguns meses. Guardas do cemitério relatam que, em certa noite, ouviram gritos vindos de dentro do mausoléu. Ao abrirem a porta, encontraram o homem deitado no chão, olhos arregalados, repetindo em russo palavras que ninguém compreendia. Ele nunca mais voltou a falar coerentemente. Morreu anos depois em um asilo, murmurando os mesmos sons. Outro candidato foi descrito como obstinado. Resistiu quase meio ano, mas a cada visita autorizada para verificar sua integridade, deixava marcas diferentes: unhas quebradas, pele arranhada, olhar perdido. Uma vez, perguntaram o que ele sentia ali dentro. A resposta foi curta e gelada: "Ela não me deixa dormir." Mas há algo ainda mais perturbador. Um homem teria simplesmente sumido. O registro é oficial. A entrada foi documentada, mas nunca houve saída. O portão do cemitério estava fechado, as chaves com o vigia. O corpo nunca foi encontrado. Alguns dizem que ele tentou escapar pelos túneis de drenagem. Outros acreditam que enlouqueceu e se escondeu entre os jazigos, até definhar. Mas entre os funcionários mais antigos, a explicação é outra. O mausoléu absorveu o desafiador, como se o preço da fortuna fosse a própria existência. Por que 365 dias e 366 noites? Alguns historiadores apontam que esse número representa um ciclo fechado, um ano que não existe, um tempo fora do tempo. É como se a condessa tivesse escrito um contrato com a eternidade, não com os homens. As esculturas de lobos reforçam essa ideia. Animais de vigília, caçadores da noite, símbolos da fome que nunca acaba. E os círculos entalhados nas colunas lembram rituais antigos, onde o tempo era marcado por noites e dias, nunca por meses. O testamento, então, deixa de ser apenas uma excentricidade. Passa a parecer um pacto, não com advogados, mas com algo que não se explica. Alguns legados são feitos para garantir imortalidade, outros para aprisionar. A condessa talvez tenha buscado os dois. Imagine contar as horas dentro daquele mausoléu, os ponteiros inexistentes, o calendário se dissolvendo. Apenas o frio, o silêncio e a presença inevitável de um corpo. Não é o cadáver que enlouquece, é o tempo que não passa, que pesa, que engole. E talvez seja exatamente esse o segredo da maldição: transformar a busca pela riqueza em uma prisão mental. A fortuna da condessa continua intocada. O mausoléu segue de pé, em silêncio. E a pergunta, que já atravessou séculos, ainda ecoa nas paredes geladas de mármore: até onde você iria por dinheiro? Quanto vale a sua sanidade? Você passaria uma única noite ali? As tentativas de cumprir o desafio da condessa se transformaram em histórias sombrias que ainda circulam entre guias, historiadores e visitantes do Père Lachaise. O tempo apagou muitos nomes, mas não a sensação de que aqueles que ousaram se aproximar de sua fortuna pagaram caro. O primeiro caso documentado é de um comerciante falido. Ele acreditava que um ano de sacrifício seria um preço pequeno para reerguer sua vida. Aguentou poucos meses. Guardas contam que certa noite ouviram gritos ecoando das paredes de pedra. Quando abriram a porta, o encontraram caído, olhos fixos no vazio, murmurando frases em russo que não faziam sentido algum. Sobreviveu, mas nunca voltou a ser o mesmo. Passou o resto da vida num asilo, repetindo sons desconexos até o fim. Outro homem, descrito como obstinado, resistiu quase meio ano.
Mas a cada inspeção, seu corpo mostrava sinais de desgaste, unhas arrancadas, pele arranhada, olhar cada vez mais distante. Quando perguntaram o que o atormentava, respondeu apenas: "Ela não me deixa dormir." Essas palavras ficaram registradas. Ninguém soube explicar quem era esse ela. Mais perturbador ainda foi o caso de um desafiante que nunca saiu. Sua entrada foi confirmada, anotada no livro dos vigias. Mas não há registro da saída. Não havia como escapar. Os portões do cemitério permaneciam trancados. O corpo nunca foi encontrado. Alguns dizem que ele teria fugido por galerias subterrâneas. Outros acreditam que se escondeu entre os túmulos, enlouquecido. Mas, entre funcionários antigos, a explicação é outra. O mausoléu teria engolido o homem. Como se o desafio da condessa cobrasse a própria existência como preço. Por que exatamente 365 dias e 366 noites? Historiadores sugerem que esse número representa um ciclo fechado, um ano além do calendário humano, algo impossível de ser cumprido. Para alguns, era apenas extravagância de uma aristocrata excêntrica. Para outros, um pacto com forças que não se nomeiam. As esculturas de lobos reforçam o clima. Caçadores da noite, símbolos de vigília, guardiões daquilo que não deve ser violado. E os círculos nas colunas lembram antigos rituais, onde tempo e eternidade se confundiam. O testamento, então, deixa de ser apenas um papel jurídico. Passa a soar como contrato com a própria eternidade. Alguns escrevem testamentos para deixar heranças. A condessa escreveu o dela para prender companhia. O verdadeiro inimigo não era o cadáver, era o tempo. Um dia já seria sufocante. Mas imaginar meses, um ano inteiro, contando horas sem relógio, sem calendário, apenas com o silêncio e a escuridão como testemunhas, é isso que quebra a mente. O testamento não exigia coragem, exigia sanidade. E a sanidade, diante da morte, não resiste tanto. A fortuna da condessa permanece intocada. O mausoléu segue erguido, imponente, gelado, como se esperasse o próximo curioso. E a pergunta ecoa até hoje, como se fosse sussurrada pelas esculturas de pedra: quanto vale a sua sanidade? Você passaria uma única noite ali? Sinos que tocam sozinhos, luzes que surgem do nada e um piano que insiste em tocar. O cemitério é quase um livro aberto de histórias que jamais se encerram. Quem atravessa seus portões não encontra apenas lápides e mausoléus. Encontra também a estranha sensação de que cada pedra guarda uma memória que não se deixa silenciar. Visitantes relatam que, em dias de sol forte, correntes de ar geladas varrem os corredores de túmulos como se fossem sopros invisíveis. Muitos turistas acreditam ser apenas efeito do contraste entre sombra e luz. Outros, no entanto, descrevem isso como um toque gélido na pele. Como se o próprio espaço quisesse lembrá-los de que não estão sozinhos. As câmeras fotográficas registram ainda mais do que os olhos. Pequenos pontos luminosos, orbes brancos que flutuam entre as esculturas e árvores antigas. Não aparecem em todas as fotos, apenas naquelas feitas sem intenção, em segundos aleatórios. Pessoas voltam para casa com registros que não conseguem explicar. E é nesse detalhe que o Père Lachaise começa a impor sua atmosfera. Eles aparecem nas fotos, dizem alguns. Orbes que parecem vigiar, pairar, como se observassem os vivos que passam apressados. E junto deles, os sons. É comum ouvir sussurros em idiomas variados. Não se distinguem palavras claras, mas murmúrios que se misturam ao vento. Um visitante japonês jurou que escutou frases inteiras em sua língua materna. Um casal espanhol afirmou ter ouvido um diálogo breve, como se fosse entre dois homens, e que cessou de repente.
Funcionários do cemitério, acostumados com as histórias, dizem que são ecos da cidade, reflexos da acústica. Mas por que só ali? Por que apenas em pontos específicos? Essas perguntas se repetem década após década, porque as manifestações não cessam. Elas mudam, se transformam, mas nunca desaparecem. E então, entre todas essas experiências sensoriais, existe um fenômeno ainda mais intrigante. É descrito com respeito, quase reverência, e se concentra perto de um túmulo em especial, o de Frédéric Chopin. Muitos garantem ter ouvido algo que não deveria estar ali, acordes suaves de piano. Não é música alta, nem melodia completa. São notas isoladas, repetidas, como se alguém ensaiasse devagar. Uma escala curta, às vezes um trecho melancólico, e sempre surgem ao cair da tarde, quando o cemitério se esvazia. Turistas caminham pelas alamedas e param de repente. Ouviu isso? Perguntam uns aos outros. Alguns correm para procurar a origem do som, mas não encontram nada além do silêncio. Outros permanecem imóveis, sem coragem de seguir. Não há piano no cemitério, nenhum instrumento escondido. Mesmo assim, os relatos atravessam gerações. Pessoas diferentes, de países diferentes, descrevem o mesmo. Acordes curtos, sutis, que se repetem como um chamado. É nesse ponto que a atmosfera do Père Lachaise se transforma. O medo dá lugar a algo que mistura encanto e perturbação. Porque não é apenas um som qualquer, é música. Música em um lugar onde nada deveria soar. Os acordes são curtos, suaves, e parecem se repetir como se alguém estivesse ensaiando, mas ninguém está ali. Muitos tentam encontrar uma explicação simples para o som do piano. Guardiões do cemitério dizem que pode ser apenas a acústica peculiar do lugar. Os corredores estreitos, as paredes de pedra, o vento que se transforma em melodia ao passar pelas fendas. Outros sugerem que talvez sejam casas próximas, alguma música distante que chega distorcida. Mas essa teoria não resiste por muito tempo. O que visitantes descrevem não é um ruído vago, nem algo que se confunda com carros ou vozes da cidade. É piano. Piano limpo, nítido e mais perturbador são notas reconhecíveis de Chopin. Pequenos trechos de noturnos, estudos e valsas, sempre curtos, sempre incompletos. Como se alguém estivesse tentando relembrar a própria obra no silêncio da noite. Os relatos se acumulam. Há quem diga que os sinos de pequenas capelas também tocam sozinhos, criando uma sinfonia irregular junto ao piano invisível. Outros afirmam que ouviram o som de páginas sendo viradas como partituras em meio ao vento. Turistas já foram vistos chorando diante do túmulo, sem entender o motivo. Não sei explicar. Parecia bonito demais para ser real, contou uma visitante. O choque não vem apenas do medo, mas da beleza. É esse contraste que marca profundamente. Algo sublime, mas deslocado. Música em meio a lápides. Talvez o verdadeiro terror não esteja no grotesco, mas no sublime que aparece onde não deveria. A música é bela, mas quando ela surge sozinha, sem explicação, ela se torna assombro. Há também quem associe esse fenômeno a uma espécie de permanência da arte, como se a genialidade de Chopin fosse tão intensa que jamais pudesse ser silenciada pela morte. Talvez não sejam fantasmas, talvez não seja um espírito, talvez seja apenas a música resistindo. E se não for eco, mas música vinda de outra dimensão? E se cada nota que escutamos fosse um vestígio de uma realidade que insiste em se sobrepor à nossa? A pergunta abre espaço para o silêncio. E esse silêncio muitas vezes fala mais alto que qualquer acorde. Os fenômenos nunca foram provados de forma definitiva. Nenhuma gravação oficial existe que registre claramente o piano. Mas os testemunhos se repetem em diferentes línguas, com diferentes pessoas, como se uma orquestra invisível tocasse para poucos escolhidos.
E talvez seja isso que mais incomoda. A ideia de que não há explicação universal. Cada visitante precisa lidar sozinho com aquilo que escuta ou imagina escutar. E se a arte fosse o único elo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos? Se a música fosse a forma mais pura de comunicação, ainda capaz de atravessar o tempo e o silêncio de um cemitério? Você ficaria para o concerto invisível? Entre as alamedas silenciosas, um escritor parece não aceitar o fim de um amor. É noite em Père-Lachaise. O vento passa devagar, mas não consegue apagar a sensação de que alguém observa cada passo. Ali, entre árvores altas que abafam até os ruídos da cidade, repousa um dos maiores gênios da literatura francesa, Marcel Proust, o homem que transformou a memória em eternidade, mas que, ao que tudo indica, nunca conseguiu descansar completamente. Alguns homens escrevem para viver, outros escrevem para continuar existindo mesmo depois da morte. Proust pertence a esse segundo grupo. Seu romance monumental, Em Busca do Tempo Perdido, não é apenas um livro, é uma vida inteira aprisionada em palavras. E ainda assim, por trás da genialidade, havia um segredo. Paixões ocultas, amores proibidos, relações que nunca chegaram a florescer sob a luz do dia. Seus contemporâneos murmuravam que ele caminhava entre salões e cafés com um ar reservado demais, como quem protegia algo que não podia ser revelado. Talvez fosse apenas timidez, talvez fosse medo, talvez fosse amor. Daqueles que a sociedade do início do século XX não perdoaria. E é justamente esse amor, escondido, silenciado, talvez interrompido, que muitos acreditam ser a razão pela qual seu espírito ainda vagueia. Quem se aproxima do túmulo em certas noites jura ouvir passos. Passos de sapatos bem polidos, ecoando sobre a alameda úmida, sempre próximos, sempre discretos. Não são corridas, não são ruídos de pressa. São passos de alguém elegante, que passeia lentamente, como se buscasse reencontrar quem ficou do outro lado. Uma visitante relatou que, ao passar perto da sepultura, ouviu atrás de si o ruído claro de alguém caminhando. A princípio, pensou ser outro turista noturno, curioso como ela. Mas, ao se virar, não havia ninguém. Apenas a sombra da alameda, o silêncio dos ciprestes e uma brisa fria, como um suspiro que passou rente ao ouvido. Outra pessoa contou que viu, ao longe, um homem de fraque, não um vulto disforme, não um susto, mas uma figura distinta, ereta, quase teatral. Ele caminhava com calma, segurando as mãos atrás das costas, como fazem os homens que pensam enquanto andam. A testemunha disse que piscou os olhos por um segundo e a figura já não estava mais lá. Esses relatos não falam de ameaças nem de violência. Eles falam de presença, de uma busca silenciosa, de uma solidão que se recusa a ser apagada. E quando se caminha sozinho por aquelas trilhas estreitas, é impossível não sentir a dúvida mordendo por dentro. Será que é apenas a imaginação influenciada pela fama do lugar? Ou será que existe de fato alguém ou algo vagando sem descanso, repetindo eternamente a procura por um amante que jamais respondeu? Os passos ecoam perto demais, mas não há ninguém visível. Talvez ele ainda espere o reencontro. Talvez o outro lado ainda não tenha respondido. Na escuridão suave de Père-Lachaise, entre ciprestes imóveis e anjos de pedra que parecem observar em silêncio, a presença de Marcel Proust não assusta, ela inquieta. É como se a morte tivesse preservado nele não apenas a memória, mas também a ausência. Há quem diga que, ao se aproximar da lápide, sente um perfume quase imperceptível de flores antigas. Não é odor fresco, mas uma fragrância guardada, como de rosas esquecidas em cartas amarrotadas. E nesse instante, o visitante percebe,
Não se trata de um fantasma em busca de vingança, mas de um homem que continua preso ao gesto mais humano de todos: amar sem resposta. O mais perturbador nesses relatos é a delicadeza. Não há correntes, não há vozes em grito, não há sombras deformadas. Apenas a elegância de um andar pausado, de um olhar que ninguém consegue sustentar e de um silêncio que pesa como uma pergunta sem fim. Alguns visitantes, ao caminhar sozinhos pelas alamedas, sentiram algo mais íntimo, um arrepio na nuca, uma sensação de que alguém estava prestes a chamar seu nome, mas nada foi dito, apenas o vazio. Um vazio tão profundo que parece ecoar dentro do peito de quem se atreve a escutar. Eu gosto de pensar que talvez Proust nunca tenha deixado de escrever. Talvez esses passos sejam suas últimas linhas. Cada eco sobre o chão úmido seria como uma frase, marcada não em papel, mas no espaço invisível entre os vivos e os mortos. Uma forma de continuar dizendo: eu ainda procuro. E essa procura se torna um reflexo inevitável para nós que escutamos a história. Quem nunca caminhou por dentro de uma ausência? Quem nunca esperou uma resposta que nunca veio? Quem nunca amou alguém que não pôde ficar? O terror aqui não é do tipo que nos faz correr. É o terror do espelho. O desconforto de perceber que, por mais que o tempo passe, há dores que resistem ao esquecimento e, às vezes, até mesmo à morte. Há quem saia do cemitério sem olhar para trás, como se tivesse medo de confirmar os passos. Outros voltam dias depois, atraídos não pelo susto, mas pela estranha ternura daquela presença, como se fosse possível, no fundo, oferecer companhia a alguém que nunca deixou de procurar. Afinal, e se a solidão não acabasse com a morte? E se ela fosse apenas prolongada? Entre as pedras antigas, sob o sussurro do vento, permanece o rumor de que Marcel Proust caminha todas as noites, sempre de fraque, sempre elegante, sempre sozinho. Não porque queira assustar, mas porque ainda não encontrou aquilo que perdeu. E é nesse ponto que o mistério se transforma em convite. Não para compreender, não para resolver, mas para sentir. Entre as alamedas silenciosas, há quem escute pegadas se aproximando. O som é claro, ordenado, inconfundível. Mas quando a coragem obriga o visitante a olhar para trás, não há nada. Apenas o corredor de árvores, apenas o vazio, apenas a sensação de que alguém ainda busca. E eu deixo para você a pergunta final, que ecoa como um sussurro no escuro. Você seguiria essas pegadas se as ouvisse atrás de você? Uma paixão mortal ecoa no Beco dos Dragões. É assim que começa um dos relatos mais inquietantes do Père Lachaise, onde as esculturas parecem vigiar e as pedras antigas guardam segredos que o tempo não conseguiu enterrar. Entre os corredores de mármore e bronze, há um canto chamado Alley of Dragons, o Beco dos Dragões. As gárgulas de pedra ali parecem ter olhos vivos, e cada sombra alongada pelas árvores carrega um silêncio que não conforta. É nesse cenário que se ergue a história de Miss Clarion, atriz francesa aplaudida no século XIX, e de um admirador que ousou transformar paixão em condenação. Dizem que Miss Clarion não era apenas lembrada pelo talento nos palcos, mas também pela presença marcante. O perfume floral que sempre usava era tão inconfundível que até quem não se aproximava dela jurava sentir o rastro deixado no ar. Entre seus inúmeros fãs havia um homem em especial. Ninguém sabe ao certo seu nome. Alguns dizem que era um jovem poeta, outros juram que era filho de uma família abastada, que nunca aceitaria o envolvimento com uma atriz. O que todos os relatos concordam é no detalhe. Ele a cortejou com flores, cartas, serenatas discretas, e a cada recusa dela, a obsessão crescia.
Dizem que ela recusou mais do que flores, recusou presença, cartas, até que ele recusou a vida. Esse é o ponto em que o rumor se transforma em tragédia. O homem, incapaz de aceitar o silêncio de Clarion, teria se matado em desespero. Alguns afirmam que escolheu o próprio Beco dos Dragões para o ato final. Outros dizem que o corpo foi encontrado longe dali, mas sua alma nunca deixou o lugar onde acreditava que ainda poderia tê-la. Clarion, mesmo após a fama, carregou esse fardo como uma sombra. Não há registros oficiais de que ela tenha se sentido culpada, mas a lenda diz que desde então sua presença no cemitério não está sozinha. O amor rejeitado e a atriz permanecem ligados, não pela vida, mas pela lembrança repetida do fim. Quem percorre o Père Lachaise sabe, certos pontos têm um silêncio diferente, quase físico, mas no Beco dos Dragões esse silêncio não é vazio. Ele parece cheio de algo que não se pode tocar. Muitos visitantes contam que o primeiro sinal não é visual. Não é sombra nem voz, é o cheiro. Um perfume floral, delicado, que corta o ar úmido do cemitério. É descrito como jasmim ou lírio do vale, embora ninguém consiga apontar com certeza. O detalhe que mais impressiona é que esse perfume surge de repente, como se alguém tivesse acabado de passar ao lado, deixando um rastro invisível. O perfume vem primeiro, depois passos e, por fim, o nada. Essa é a ordem relatada, quase como uma coreografia repetida. Turistas afirmam que, ao sentir o cheiro, são tomados por um frio repentino. Um arrepio que não vem apenas da pele, mas da lembrança. Como se cada rejeição, cada amor não correspondido que a pessoa já viveu, fosse arrancado de dentro do peito naquele instante. E então, os passos. Alguns dizem ouvir sapatos leves de mulher sobre o cascalho. Outros, o caminhar mais pesado de um homem que segue de perto. Sempre juntos, sempre um ecoando o outro. E quando os olhos tentam encontrar a origem, vem apenas uma silhueta feminina envolta em luz rarefeita, como se estivesse prestes a se dissolver. Ao fundo, a sugestão de outra figura, quase apagada. Um diálogo em movimento, nunca claro, mas sempre presente. Há guias turísticos que evitam levar grupos até ali no final da tarde. Um deles, em depoimento informal, disse que 3 turistas diferentes, em dias distintos, descrevem exatamente a mesma cena. A atriz de vestido longo, como uma mancha branca no escuro, um homem que parece seguir sem nunca alcançá-la, e um murmúrio de vozes, em tom baixo, como se fosse briga ou súplica. Não há gritos, não há histeria, apenas a repetição suave de algo que jamais chegou a se resolver. Alguns juram ouvir sussurros em tom de briga, ou talvez só tristeza. É nesse ponto que a lenda atinge o clímax. Testemunhas dizem que, ao se aproximar demais das esculturas de dragões, é possível ouvir uma conversa. Não frases completas, não diálogos nítidos, mas tons de voz. O feminino, às vezes firme, às vezes melancólico. O masculino, sempre implorando, sempre carregado de desespero. Uma estudante francesa contou que parou no local para descansar e ouviu claramente a palavra pourquoi. Por quê? Mas quando levantou a cabeça, não havia ninguém. Outro visitante descreveu como sentiu o coração acelerar sem motivo aparente, junto do perfume e de uma frase arrastada em tom de lamento. Ele não quis repetir em voz alta, apenas disse: soava como um adeus que nunca termina. Esse é o ponto que mais inquieta. O diálogo não tem fim. Não é resolução, não é reconciliação. É uma cena que se repete, como se os 2 fantasmas estivessem condenados a viver para sempre o instante em que tudo desmoronou. A atriz que rejeitou, o homem que não suportou, ambos presos à eternidade do gesto que não pôde ser desfeito. O terror, aqui, não é de monstros ou sombras que atacam.
é da constatação de que algumas dores não morrem, elas ecoam. Ao terminar esse relato, a pergunta inevitável ecoa no próprio ouvinte. Se estivesse no Beco dos Dragões, no coração silencioso do Père Lachaise, e ouvisse esse diálogo de perfume e passos, você teria coragem de ficar parado, esperando a frase seguinte? Você ouviria o último ato dessa tragédia? Entre os túmulos cobertos de musgo do Père Lachaise, em Paris, existe um espaço pequeno, mas que nunca descansa. É o túmulo de Jim Morrison, vocalista do The Doors, morto em 1971, aos 27 anos. É impossível não notar. Velas queimadas até o fim, garrafas de vinho deixadas aos pés, flores murchas empilhadas sobre mensagens escritas à mão. O ambiente não parece apenas uma homenagem, parece um ritual. O Père Lachaise abriga grandes nomes da história, escritores, cantores, pintores. Mas é em frente ao túmulo de Morrison que a multidão se concentra. De dia, turistas. De noite, peregrinos silenciosos. E é justamente quando o sol começa a se esconder atrás das árvores altas que os relatos mais estranhos começam. Alguns visitantes juram que o cemitério inteiro muda de tom perto da sepultura de Morrison. É como se o vento carregasse uma nota grave, quase um sussurro. Um fã norte-americano relatou que chegou ao local sozinho, antes do portão fechar. Ele encostou na mureta baixa que protege o espaço e ficou em silêncio. Foi então que sentiu algo atrás dele, como uma respiração rouca. Não havia ninguém. Outro visitante descreveu o mesmo. Uma presença observando, sem corpo, sem sombra. A ideia de que Morrison, símbolo da contracultura, continua desafiando o silêncio da morte, alimenta o mito. E eu pergunto, seria a imaginação alimentada pelo fascínio ou uma presença real, impossível de explicar? Um detalhe curioso: há dezenas de fotos turísticas espalhadas em fóruns e blogs. Pessoas comuns, sem qualquer interesse em provar nada, registraram o que parecem ser borrões humanoides, reflexos que não deveriam estar ali. Uma imagem mostra claramente um vulto entre duas árvores. Outro registro exibe algo como um rosto translúcido na lateral da pedra. Os fotógrafos juram que estavam sozinhos no quadro. As câmeras frias não inventam memórias. Quem vê fica dividido, falha técnica, ou prova de que Morrison nunca deixou o palco. E o mais inquietante é que muitos desses registros foram feitos ao entardecer, o mesmo horário em que os relatos de vozes ganham força. O Père Lachaise é silencioso por natureza, mas perto do túmulo de Morrison há sempre algo diferente. As árvores parecem mais fechadas, o ar mais úmido, a luz mais fraca. Os parisienses sabem, aquele espaço não é apenas turístico, é como se fosse guardado. Eu mesmo, ao passar, senti a estranheza de estar diante de algo que mistura devoção, melancolia e perturbação. O túmulo não é grande, não é imponente, mas atrai olhares de todo o mundo. E é nesse ponto que os relatos de som se tornam mais intensos, como se a música atravessasse o tempo. Você acredita que uma voz pode atravessar décadas de silêncio? Porque há quem jure que já ouviu Jim Morrison cantar de novo quando ninguém mais estava lá. Entre tantos relatos colhidos em torno do túmulo de Jim Morrison, o mais repetido é o mesmo: o som. Visitantes descrevem ouvir trechos de músicas do The Doors surgindo do nada. The End, Riders on the Storm, ou apenas um vocal rouco, quase inaudível, arrastado pelo vento. Um casal espanhol contou que, ao encostar na mureta, ouviu um murmúrio grave logo atrás da orelha da mulher. Ela se virou assustada. Ninguém. Mas ele também tinha ouvido.
Era a mesma frase repetida, uma linha de música tão nítida que chegaram a procurar se alguém tocava um rádio por perto. Outro relato, vindo de um francês que mora nas redondezas, dizia que sempre ao anoitecer, ao atravessar o portão lateral do cemitério, ouvia uma melodia suave, como se alguém estivesse ensaiando em um quarto distante. O detalhe é que não havia casas abertas por perto, e o cemitério, àquela hora, já estava vazio. O que mais assusta nesses testemunhos não é a intensidade, mas a sutileza. Não são vozes gritadas, não são sons bruscos. São frases cortadas, melodias que se desfazem no ar, como se o próprio vento tivesse aprendido a cantar. E aqui está o detalhe psicológico. Quanto mais silencioso o cemitério fica, mais qualquer sopro parece ganhar forma. O cérebro humano busca sentido em cada ruído, em cada sombra. Mas quando várias pessoas, em diferentes épocas, descrevem a mesma experiência, será apenas sugestão? Eu mesmo, ao escutar esses relatos, senti uma dúvida desconfortável. E se a música de Morrison, que sempre falou de fronteiras e despedidas, realmente não tivesse terminado? Há algo melancólico em imaginar um ídolo preso ao próprio túmulo. Morrison foi símbolo de rebeldia, mas talvez sua rebeldia maior tenha sido contra o silêncio. A cada flor deixada, a cada vela acesa, parece que o espaço ao redor se carrega de energia. Não é estranho pensar que tanta devoção possa manter viva uma presença. E para alguns, essa presença não é apenas simbólica, é real. É sentida na pele. Não estamos falando de histórias distantes, passadas de boca em boca. São turistas comuns, estudantes, casais, gente que entrou no cemitério para ver um ponto turístico e saiu levando algo que não sabe explicar. As fotos continuam aparecendo, os relatos também, e todos eles convergem para o mesmo ponto. O silêncio ali nunca é completo. Eu, Vincent, não posso afirmar nada além daquilo que os visitantes relatam. O que vi e ouvi naquele espaço já foi o suficiente para me deixar inquieto. O ar parecia mais denso, o vento parecia carregar lembranças. Talvez seja apenas a força da memória coletiva, talvez seja algo além. Mas, entre as árvores de Père Lachaise, quando o sol some e o frio parisiense cobre as pedras, muitos juram ouvir o vocal rouco de Jim Morrison sussurrar. E agora eu deixo essa pergunta para você que me ouve. Se você ouvir a melodia, teria coragem de cantar junto? Alguns túmulos parecem querer vingança. É assim que começa o silêncio diante da sepultura de Adolphe Thiers no coração do cemitério Père Lachaise, em Paris. Não é apenas mais um mausoléu entre os milhares que repousam sob o mármore frio. A sensação é outra, diferente, como se o ar ali carregasse um peso invisível. Adolphe Thiers não foi um homem qualquer. Político, historiador e, por um período, primeiro-ministro francês no século XIX, o nome dele ficou marcado por decisões que dividiram o país. Para alguns, era um estrategista de ferro. Para outros, e esses eram muitos, era um tirano, o homem que esmagou com brutalidade a Comuna de Paris em 1871. O que foi a Comuna? Um levante popular. Um grito de revolta das classes trabalhadoras contra a miséria, a desigualdade e a forma como o poder esmagava os mais fracos. E quem respondeu a esse grito foi Thiers, com soldados com artilharia pesada, com ordens diretas que transformaram bairros inteiros em campos de sangue. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas tenham morrido naquele episódio. Pais, filhos, mães, vizinhos. Uma cidade queimada pela própria nação. É por isso que até hoje o nome dele desperta repulsa. Não há neutralidade quando se fala de Thiers. Ele não é lembrado com a distância fria da história, mas com o calor ainda vivo do ressentimento.
E é justamente diante do túmulo desse homem que visitantes relatam os fenômenos mais estranhos. Entre os corredores de Père Lachaise, as árvores antigas formam um teto pesado de sombra. O silêncio é interrompido apenas por passos sobre cascalho e o sussurro do vento. Mas, ao se aproximar do mausoléu de Thiers, muitos contam a mesma experiência. A sensação de que algo puxa levemente suas roupas. Não é um tropeço, não é um galho enroscando na barra do casaco. É como se uma mão invisível, firme e insistente, segurasse a pessoa por trás. Em alguns casos, a sensação é acompanhada por um arrepio que sobe pelas costas. Outros falam de um vento gelado que parece nascer só ali, diante do mármore imponente, mesmo quando o restante do cemitério permanece quieto. E há quem diga que não é apenas um puxão. É um toque rápido, na altura do braço ou da cintura. Um contato direto, corporal, que não pode ser explicado por folhas ou pelo ar. É como se alguém quisesse chamar a sua atenção. Imagine estar parado diante de um túmulo e sentir que algo prende a sua camisa, como se o passado não deixasse você seguir em frente. É o tipo de experiência que não precisa de barulho ou de aparições para ser aterrorizante. É o corpo reagindo a um contato que não deveria existir. Por que justamente Thiers? Alguns guias de turismo arriscam explicações. A memória coletiva do massacre ainda paira sobre o local. A cidade nunca perdoou aquele homem. Talvez, dizem, o rancor de milhares de mortos tenha se cristalizado em torno da sepultura, transformando o espaço num ponto de energia negativa. Uma cicatriz aberta que não se fecha. Outros enxergam simbolismo. O puxão na roupa seria como o próprio Thiers, tentando agarrar os vivos, lembrando-os de quem ele foi, exigindo que a história nunca o esqueça. Ou talvez o contrário. Seriam os mortos da comuna, invisíveis, tentando segurar o visitante para que não se curve diante daquele nome. Cada interpretação carrega seu peso. O fato é que os relatos não diminuem. Alguns turistas saem apavorados, outros riem nervosos, dizendo que deve ser apenas vento. Mas todos comentam sobre o mesmo detalhe. Só acontece ali. Caminhar por outros corredores do cemitério é tranquilo. O fenômeno não se repete diante de outros túmulos. Somente no de Thiers. Há também os que falam de um silêncio diferente ao chegar perto do mausoléu. O som dos pássaros diminui, a respiração fica mais pesada. E nesse silêncio forçado, o menor toque na roupa ganha proporções de assombro. Vincent narra em voz grave. É um terror sem rosto, mas que se faz sentir no corpo. O tipo de experiência que derruba qualquer explicação racional. Porque não é uma visão, não é uma sombra, não é uma ilusão. É o frio na pele, é a sensação de ser segurado, mesmo estando sozinho. A biografia de Thiers mostra um homem que usou o poder até o limite. Mas será que a morte encerra o julgamento de figuras como ele? Ou o rancor continua preso no mármore, pronto para alcançar quem se aproxima? Diante de seu túmulo, fica a dúvida. Seria o vento? Seria sugestão psicológica? Ou seria realmente a mão de alguém que nunca aceitou o veredito da história? Alguns túmulos parecem querer vingança, o de Adolphe Thiers talvez mais do que qualquer outro. Mas eu deixo a pergunta com você. Você chegaria perto o bastante para sentir a mão que ninguém vê? Entre becos de névoa, dizem que uma mulher vaga à procura de um amor que o tempo apagou. É assim que muitos descrevem uma das presenças mais comentadas do cemitério Père Lachaise, em Paris. Uma figura que não grita, não ameaça, não corre, apenas aparece. E some, deixando atrás de si um perfume adocicado, doce demais para um lugar que só respira pedra fria e flores mortas. Alguns a chamam de a Dama de Branco.
Há quem diga que ela seja o fantasma de uma jovem do século XIX, morta depois de uma desilusão amorosa que nunca perdoou. Outros garantem que foi uma atriz esquecida, que teria terminado a vida dentro dos próprios corredores da solidão. A verdade é que ninguém tem certeza. O que existe são relatos que atravessam gerações, sempre descrevendo a mesma cena. Uma mulher alta, esguia, coberta por um vestido branco que parece se perder na neblina do fim da tarde. O detalhe que mais impressiona não é a visão em si, é o cheiro. Um perfume doce, quase enjoativo, que invade o ar segundos antes de alguém avistá-la. Quem já sentiu garante que não há como confundir. É como se o aroma surgisse do nada, sem vento, sem flores por perto. Um sinal de que ela está ali, prestes a se revelar. E é nesse ponto que a lenda muda de simples história para algo que inquieta. Porque esse perfume é descrito sempre da mesma forma, por pessoas diferentes, em épocas diferentes. Não é invenção coletiva, é memória compartilhada. Normalmente, as aparições acontecem perto da hora do fechamento. O cemitério, conhecido por suas alamedas estreitas e pela arquitetura pesada dos túmulos, ganha um silêncio quase teatral quando a noite se aproxima. A neblina baixa, os passos ecoam contra as lápides, e é nesse instante que a figura costuma surgir. Visitantes falam de uma silhueta que atravessa os caminhos, como se não tivesse pressa. Uma presença tão calma que chega a ser insuportável. Ela não fala, não olha para ninguém, apenas se move em direção a becos mais afastados, onde a neblina engole tudo. E é aí que mora o detalhe perturbador. Ninguém nunca a viu sair. A dama simplesmente desaparece. Como se fosse absorvida pelo ar pesado, deixando só o perfume no espaço vazio. Alguns descrevem a sensação de ter sido observados por ela, mesmo sem contato visual. Como se houvesse um peso silencioso sobre os ombros, um convite não dito para segui-la. Eu digo sem exagero, não é preciso ver a figura para entender o que esses testemunhos significam. Basta imaginar-se sozinho, no fim da tarde, cercado por estátuas e sombras, e sentir aquele aroma doce que não combina com nada do lugar. Um cheiro que não pertence ao mundo dos vivos. Um casal de turistas franceses contou que, ao tentar sair do cemitério perto do fechamento, se perdeu entre os becos. O guarda já havia anunciado que as portas seriam trancadas em poucos minutos, e a pressa deles crescia. Foi nesse momento que sentiram um perfume doce, inesperado, cortando o frio da tarde. No instante seguinte, viram uma silhueta atravessando lentamente o caminho à frente. O vestido branco parecia brilhar dentro da névoa, como se refletisse uma luz que não existia. O casal jurou que tentou chamar a mulher, pensando ser alguém que poderia indicar a saída. Mas ela não respondeu, não olhou. Apenas seguiu em frente, até que desapareceu entre as árvores cobertas de musgo. O mais estranho foi o desfecho. Poucos metros adiante, eles encontraram uma placa com a seta indicando a porta principal, como se a figura tivesse os conduzido ou os testado. Outro visitante, um homem solitário que ia com frequência ao Père Lachaise, afirmou ter sentido o mesmo perfume, mas de maneira ainda mais sufocante. Ele descreveu que o cheiro era tão intenso que parecia preencher os pulmões, quase impedindo de respirar. Ao virar o rosto, viu a silhueta parada, imóvel, a poucos passos dele. Um corpo alto, delicado, envolto pelo branco que flutuava junto à neblina. Ele não esperou para descobrir mais. Correu. Disse que, mesmo quando já estava fora dos portões, o perfume continuava impregnado na roupa. Por dias, jurou sentir aquele aroma em casa, sem que houvesse motivo. A grande dúvida que percorre todos esses relatos não é quem ela foi, mas o que ela quer. Alguns acreditam que a Dama de Branco ainda busca o amor perdido.
que seu perfume é apenas um lembrete de um tempo em que viver fazia sentido. Nessa versão, seguir sua presença seria como responder a um chamado de afeto nunca resolvido. Outros, no entanto, dizem que há algo de mais sombrio, que o perfume não é convite, mas armadilha. Que cada aparição é um aviso de que, ao se aproximar demais, você pode nunca mais sair dali. Essa ambiguidade é justamente o que mantém a lenda viva, porque a figura não ataca, não grita, não ameaça. Ela apenas está. E isso é suficiente para colocar qualquer pessoa diante de um dilema: se a vê, deve fugir ou acompanhar. Nas noites em que a neblina cobre as lápides e o vento parece carregar vozes distantes, o Père Lachaise se torna mais do que um cemitério. É palco de uma presença que não pertence ao tempo. Eu não digo aqui que a Dama de Branco exista de fato. O que digo é que todas as histórias trazem sempre o mesmo conjunto de sinais: o vestido branco, a neblina e o perfume doce que não tem origem. Isso, por si só, já é suficiente para inquietar até os mais céticos. Pense nisso. E se não fosse apenas uma história repetida? E se o perfume que alguém sente fosse mesmo um traço de algo que permanece? Ela não fala, não pede nada, não explica sua dor, apenas caminha devagar até desaparecer onde ninguém mais a encontra. E eu lhe deixo uma pergunta: se a Dama de Branco se aproximasse de você, ficaria para ouvir seu lamento?